Olá pessoal, como vão? Essa é a nossa aula da semana. Nós vamos dividir a aula nessa parte em que a gente vai pintar alguns elementos do exemplo de pintura que a gente vai ter na aula de hoje, e na parte em que vocês vão ver o passo a passo dessa composição, integrando essa figura ou forma humana e a natureza. Então, nesse primeiro momento a gente vai identificar os tons de pele, como fazer os tons de pele com essas 5 cores que a gente tem no nosso curso. E depois a gente vai passar como fazer o girassol, que é um dos elementos que tem nessa composição dessa aula de hoje. E aí, o que vocês vão fazer ou vocês vão fazer de acordo com o que eu coloquei de exemplo para vocês, que é essa pintura dessa mulher negra com o girassol, nesse campo de girassóis, no pôr do sol. Ou eu vou dar exemplos para vocês de imagens, fotografias, de como que vocês podem compor essa pintura. Ou seja, juntando elementos como perspectiva, composição, né? Sombra, luz, volume, contraste. Eu fiz esse desenho a partir dessa técnica de grade, né? Usando as linhas de orientação. Então, vocês podem fazer ou tentar fazer igual esse que eu estou fazendo no exemplo, ou de preferência, que é o que eu gostaria que vocês fizessem, é uma composição autoral, ou seja, vocês vão fazer de acordo com o que vocês imaginaram. Vocês podem pegar imagens de referência, por exemplo, eu quero fazer um céu de manhã, então eu vou no Google ou em algum site de pesquisa e pesquiso essa imagem desse sol nascendo, do dia, desse céu de manhã. Eu quero uma paisagem daqui de Ubatuba, da praia. Eu pego uma imagem, uma fotografia dessa praia, para que eu possa visualizar aquilo e me auxiliar nessa pintura, tá bom? Para isso, vocês vão utilizar tudo isso que a gente aprendeu: o desenho em grade, a transferência de desenho, né, com papel carbono ou com papel manteiga. Vão usar luz e sombra, que a gente aprendeu também. Então, tudo que a gente aprendeu até aqui é para que vocês consigam fazer uma composição, ou seja, um quadro, um desenho, juntando essas técnicas que a gente aprendeu. Então, vocês vão, como a gente aprendeu as formas humanas, a gente vai pegar e juntar esse elemento humano com a natureza, né? Integrando essas duas relações, né? Porque nós também fazemos parte da natureza. Então, vocês podem fazer alguém segurando flores, um vaso, ou só as mãos segurando um vaso de flores, ou então uma figura humana ali na natureza. Ou vocês podem fazer algo que seja de acordo com a imaginação de vocês também, tá bom? No exemplo de hoje, a gente vai começar aqui a aprender como fazer esses tons de pele, né? Ou seja, os tons da nossa pele com essas 5 cores. Nesse primeiro momento, o primeiro exercício eu quero que vocês façam que a gente vai aprender a fazer esse tom, que geralmente é um marrom, um bege ou um tom rosado, dependendo da etnia de cada pessoa, se ela é branca, negra, amarela, indígena, né? Então, eu quero que vocês tentem identificar o tom de pele de vocês com essa mistura de cores. Eu vou fazer o exemplo dessa busca do tom da minha pele e vou mostrar aqui para vocês no papel. E aí vocês vão tentar fazer isso em casa de acordo com o tom da pele na mão de vocês,
tá bom? E aí, como que a gente vai mudar, né, essa tonalização? Porque cada um tem um tom diferente. Então, a gente colocando mais um pouco de branco, um pouco de preto, um pouco de vermelho, azul, amarelo, a gente muda esse tom, consegue chegar em tonalidades de pele diferentes, tá bom? Vamos começar. Então, nesse momento, é importante a gente lembrar daquele exercício que a gente fez lá no início da mistura de cores primárias, secundárias, terciárias. Mas existem muito mais cores do que aquelas, né? Então, o que a gente tem que pensar aqui? Para a gente ter um tom marrom, e a partir desse tom marrom a gente fazer uma graduação de tons de pele mais claros e mais escuros, a gente vai pegar primeiro o laranja, né? Como que a gente faz o laranja? A gente faz o laranja com o vermelho e com o amarelo. Então, a gente vai primeiro misturar o laranja e depois vai adicionar um pouco de preto, tá bom? Se você misturar o preto com o vermelho, ele já vai dar um tom parecido com o marrom, que é um tom de vinho, mas ainda assim não vai parecer uma cor, um tom de pele muito próximo ao natural. Se você de cara misturar o preto com o amarelo, vai dar verde, tá bom, pessoal? Que é o verde militar. Então vai dar errado, então o certo é você fazer primeiro o laranja, que é o vermelho com o amarelo. Daí lembra se a gente misturar um pouquinho de azul com vermelho, dá roxo, né? Dá um lilás ali, dependendo do que for também, a gente vai ver isso daí. Então a primeira coisa que a gente vai fazer para buscar esse nosso tom de pele é misturar o laranja com o amarelo. Então percebam aqui que o vermelho ele é bem forte, então se a gente pegar só um pouquinho do vermelho e misturar com o amarelo, ele já vai dar um tom ali de laranja. Então você mistura esses dois, tá bom? E aí você já vai ter um tom alaranjado, né? Alaranjado. Então aqui a gente consegue ver claramente que é o amarelo, o vermelho, né? Que dá o laranja aqui. Então agora, para escurecer essa cor, para virar o marrom, a gente vai colocar um pouquinho de preto. Então eu coloquei o preto, tá bom? Deixei já o branco aqui também, então vou pegar um pouquinho desse preto, só um pouquinho, e vou misturar aqui com esse laranja, tá bom? E aí eu vou puxando um pouquinho desse vermelho, que se eu puxar um pouco mais do amarelo, ele vai dar um verde, né? Um tom esverdeado, e não é o que a gente quer. Então eu puxo aqui esse um pouco mais do vermelho, um pouco mais do preto, e vai dando esse tom de marrom. Viu, gente? Como a gente passa de uma cor para outra aqui. Então a gente já tem mais ou menos o marrom que a gente queria. Vou pegar aqui um pouquinho de amarelo. Depois de misturado, a gente pode adicionar mais um pouquinho de amarelo. Ele vai ficando um marrom mais claro. Isso depois de misturar o preto com o laranja, tá bom? Se misturar o preto direto com o amarelo, vai ficar verde. Então aqui a gente já consegue passar pra cá esse marrom, tá bom? Como que a gente faz, ó? Tá bem longe do meu tom de pele, né? Então eu vou pegando aqui e adicionando um pouco de branco. Vou adicionar um pouco de amarelo para ver se chega mais próximo aí ao meu tom de pele. Tá bom, pessoal?
Claro que não vai ficar, nem sempre vai ficar exatamente igual aquele tom, mas a gente vai tentando chegar o mais próximo possível. Então, adicionando um pouquinho mais de branco, a gente vai conseguindo chegar a um tom mais claro, né? A gente já consegue um marrom mais clarinho, né? Que é mais ou menos aí o meu tom. Então aqui, se você continuar, ou seja, pegar um pouquinho desse marrom aqui e continuar, ele vai clareando. À medida que você vai colocando um pouco de branco, ele vai clareando. Ah, eu quero um pouco mais de tom avermelhado. Aí eu coloco aqui, né? Se eu vou fazer uma bochecha rosada ou algo do tipo, eu coloco um pouquinho mais de vermelho aqui. Ah, e se eu colocar branco, como que fica? Então vai mudando esse tom, né? Até porque as pessoas, elas têm tons de pele variados, então a gente precisa saber fazer isso daqui. Tem tons de pele mais escuros também, e é a mesma coisa, assim como você vai adicionando branco para tons de pele mais escuros, você vai adicionando um pouco mais de preto, um pouco mais de vermelho, né, para ter esse tom de pele. Então, o exercício de vocês é misturar essas cores até achar o tom de pele de vocês, tá bom? Com calma, não precisa ter pressa. Mas lembrando sempre que é preciso primeiro fazer o laranja e depois você vai adicionando o preto, tá bom? Para fazer esse marrom aqui, e aí você vai adicionando o branco, o amarelo, dependendo do tom da pele, se a pessoa puxa mais para um amarelado, para um rosado, né? E aí você consegue chegar nesse tom de pele.